Muito boa noite a todos. Hoje o programa é mais do que especial. Toda vez que eu abro o programa eu digo que o programa é especial, mas hoje ele tem um plus. Nós vamos entrevistar hoje uma pessoa extremamente capacitada e dedicada ao aluno do direito. Ele se capacitou a vida inteira para ser diretor de uma das maiores faculdades de direito, de uma das maiores universidades do interior do Brasil, que é a Univap, Universidade Vale do Paraíba. E quem está conosco hoje é o professor Sérgio Baixa, cidadão joseense, altamente respeitado na sociedade joseense, uma pessoa que é referência na cidade e que se capacitou da seguinte forma: foi procurador da Câmara Municipal, secretário jurídico da Prefeitura, é doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, é livre docente pela Universidade de Coimbra na matéria Democracia e Recursos Humanos e atualmente é diretor da Faculdade de Direito, além de todo o carisma pela competência. Então a gente chamou uma universidade hoje que é referência no interior do Brasil e que a faculdade está completando 60 anos e não teria melhor pessoa do que o professor Sérgio Baixa para estar aqui conosco hoje para falar sobre o ensino jurídico. Obrigado pela sua presença. Doutor Alfredo, o prazer é meu, o prazer é da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, o prazer é da Univap, da Universidade, de participar desse programa tão assistido e tão prestigiado. Eu tenho acompanhado os seus convidados e fico impressionado com a desenvoltura do programa, que torna-se muito cativante. Fica difícil deixar de assistir. Quem começa assistindo já não para mais. Muito obrigado. Olha, professor, sabe o que eu gostaria que o nosso programa é muito assistido pela comunidade jurídica, por profissionais liberais, e existe uma preocupação no Brasil hoje da questão da qualidade do ensino nas instituições jurídicas, né? Quer dizer, mais de 1000 faculdades de direito, existe aí um problema que é um marco de desafio ao aluno, que é o exame da Ordem dos Advogados, posteriormente o exercício da profissão, alguns querem seguir a carreira pública. Como é que está esse marco regulatório que o senhor, na verdade, vive isso no seu dia a dia e tenta ajudar da melhor forma possível na administração da faculdade? Como é que está o marco regulatório das faculdades de direito? Precisa de muita mudança? A bem da verdade, doutor Alfredo, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério da Educação e Cultura estão empenhados nessa questão do marco regulatório, que é um conjunto normativo, um conjunto legal para unificar mais ou menos o currículo das faculdades de direito em todo o Brasil, que, como você já bem disse, são mais de 1.200 cursos de direito no Brasil, que todos os anos recebem 800 mil novos alunos. E, paradoxalmente, a tudo isso, o índice de aprovação no exame de ordem é do percentual de 7,6%, ou seja, é muito baixo. Essa é a média? É a média nacional. Na Faculdade de Direito da Univap, em São José dos Campos, nós conseguimos um fato inédito, ou seja, é de 57,41% o nível de aprovação no exame de ordem dos nossos alunos, ainda no 5º ano, nem concluíram o curso e já tem esse nível de aprovação. Mas isso não é normal em todo o Brasil. De forma alguma. Não é normal, ao contrário, é bem diferente. Então, esse marco regulatório visa unificar, como eu já disse, os currículos das faculdades de direito para sair daquela tradição amarrada, daquela tradição que não evolui, que não diz com a realidade da sociedade brasileira. Então, aquelas disciplinas que sempre são as mesmas em todos os cursos, isso precisa de uma oxigenação, precisa de uma mudança urgente para que os cursos propiciem aos seus formandos a competência e a habilidade necessária para enfrentar o mercado de trabalho hoje, que é muito diferente de quando as faculdades de direito no Brasil foram criadas ainda no século XIX. Com certeza. Vou dar um testemunho meu. A faculdade de direito, ela é muito maçante, ela é muito teórica, o aluno ele tem um tempo de maturação muito grande, ela é cansativa quando chega ao final, mas eu presenciei, numa visita lá na Univap com o senhor, a sua preocupação com a prática profissional.
Vou dar um exemplo. Eu não tive isso na minha faculdade. Quer dizer, eu não tive, não é porque a faculdade foi ruim, é porque não existia a prática de se preocupar com que o aluno tivesse inserido profissionalmente na prática estudando, para ele se motivar. Como é que está? O senhor implantou isso e isso é uma coisa que tem a participação de outras entidades em São José? Sim. A Faculdade de Direito da Univap tem o seu núcleo de prática jurídica. Todos os alunos que estão no 4º e no 5º ano devem frequentar 320 horas só no núcleo de prática jurídica. É obrigatório. É obrigatório. E lá no núcleo de prática jurídica, nós temos recebido a população carente, a população hipossuficiente, que traz todos os seus problemas jurídicos. Além disso, nós temos parceria com o PROCON, portanto, todas as pessoas que procuram o PROCON, as suas reclamações vão para o núcleo de prática jurídico da Faculdade de Direito da Univap. Também temos uma parceria com o Juizado Especial Cível da Comarca de São José dos Campos, que são 2 varas. Todas as reclamações que dão entrada no Juizado Especial Cível vão para o núcleo de prática jurídica. E em 2 ocasiões no ano, o núcleo de prática jurídica, com seus 160 alunos e com seus 6 orientadores, advogados e advogadas, reúne as partes de todo esse conjunto de conflitos, seja do PROCON, seja do Juizado Especial, e propicia uma grande conciliação. Que maravilha. Nós temos alcançado, doutor Alfredo, um índice de 75% de acordo em todo esse conjunto de conflitos que vão para o PROCON e vão para o Juizado Especial Cível. Ou seja, a Faculdade de Direito diz para o PROCON e para o Juizado Especial: me deem as suas causas, que eu aqui, com os meus estagiários e os meus professores, vamos tentar fazer aquilo que é a salvação do Poder Judiciário brasileiro e das faculdades de Direito, que é ensinar o aluno a pacificar, a conciliar, a fazer a mediação, a arbitragem. Porque, tradicionalmente, as faculdades de Direito, e você sabe muito bem disso, porque passou por uma grande faculdade de Direito no estado de São Paulo, que é a PUC de Campinas, sabe que os alunos são treinados a litigar, a brigar e a ficar mantendo aquelas ações indefinidamente no Poder Judiciário. Pois bem, isso não tem mais lugar hoje. Isso não é o futuro, mas... Não é o futuro. O futuro hoje é a conciliação. Sim. Não há outra alternativa, seja para os cursos jurídicos, ensinar o aluno a fazer a paz, a conciliação, a concórdia, seja para o próprio Poder Judiciário. Com certeza. A faculdade está fazendo um benefício, quer dizer, é Sim. uma parceria benéfica ao Poder Judiciário, Sim. acaba desafogando as demandas e os juízes acabam julgando coisas mais importantes. Exatamente. Que ele não precisa, eventualmente, demandar o tempo. Exatamente. E a faculdade está fazendo isso pelo Poder Judiciário. Essa é a verdadeira parceria. Você está pensando em fazer direito, pode escolher o Univap que vai dar tudo certo. A gente volta depois do intervalo. Luxo não é nada sem resistência. Mitsubishi Pajero Dakar, para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. Estamos de volta com o professor Sérgio Baixa, diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Vale do Paraíba, que é hoje uma das faculdades mais bem reconhecidas com relação ao nível de aprovação dos seus alunos e de sucesso no futuro. Parte de tudo isso pela dedicação do professor Sérgio, que é focado 24 horas do seu dia na Faculdade de Direito no sentido do aprimoramento. E a gente vai falar de aprimoramento agora da Univap. Por quê? Porque além de diretor da Faculdade de Direito, é membro do Conselho Administrativo e Financeiro da Univap, junto à reitoria. Professor, a gente estava conversando no intervalo, o senhor disse que a Univap tem uma preocupação muito grande no sentido do aprimoramento profissional. Sim. Isso no sentido geral. Sim. O que a Univap está preparando para o futuro? A Universidade do Vale do Paraíba completa 22 anos. A sua semente foi a Faculdade de Direito,
que nós já conversamos sobre ela, que completa esse ano 60 anos. Hoje, a universidade conta com 34 cursos das mais variadas áreas. Odontologia, fisioterapia, 11 engenharias, todos os cursos das áreas de letras, inglês, artes, jornalismo, TV e ciências sociais aplicadas, economia, administração. E os cursos são muito bem avaliados pelo MEC. A região metropolitana do Vale do Paraíba, que congrega cerca de 2.400.000 habitantes, tem frequentado a faculdade de Direito e a universidade em todos os seus 34 cursos, porque essa comunidade reconhece a universidade como uma cria da casa de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, e a universidade também tem uma expressão nacional, doutor Alfredo. É a terceira instituição em pesquisa no Brasil. Nós temos o orgulho de dizer que temos um instituto específico de pesquisa chamado Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Lá nós temos aproximadamente 40 linhas de pesquisa. E dentre essas linhas de pesquisa, eu gostaria de destacar, na área de engenharia biomédica, fornecemos e criamos próteses, né, para os seres humanos que têm as suas deficiências. Trabalhamos com material hiperresistentes em testes aeroespaciais. Trabalhamos com a comunidade numa atitude de utilidade pública, porque temos um planejamento urbano e regional, temos o curso de mestrado e doutorado em planejamento urbano e regional. Então, a universidade oferece aos habitantes da região metropolitana, do Vale do Paraíba e também da Grande São Paulo essa opção. É uma instituição privada, sem fins lucrativos, é uma instituição muito séria, muito consolidada, que tem os seus conselhos com participação ampla da comunidade de São José dos Campos. A Ordem dos Advogados do Brasil participa dos nossos conselhos. E, portanto, eu me sinto muito à vontade para conversar sobre a Univap, sobre os seus cursos e aproveitar a oportunidade de dizer que os seus espectadores, o seu telespectador, a sua telespectadora pode confiar nos cursos da Univap e no próximo dia 14 de dezembro vamos realizar o vestibular 2015. É assim que ele é chamado, porque faz referência ao ano letivo vindouro. Então, dia 14 de dezembro, a Univap realiza vestibular para os seus mais de 34 cursos. Maravilha. Sabe de uma coisa, professor? Quando o senhor fala em pesquisa, a impressão que nos dá é que a Univap não está no Brasil. Porque pesquisa é uma coisa de primeiro mundo e custa muito caro. Exatamente. Precisa ter muita coragem para trazer a pesquisa para a universidade. Exatamente. Aliás, para mim, a universidade tem que casar com a pesquisa, porque universidade sem pesquisa, ela não existe. Agora, a minha pergunta é o seguinte: o Polo Industrial de São José, ele casou com a universidade para ajudar nessa pesquisa? Isto é, existe no primeiro mundo, Estados Unidos, os países da Europa, as próprias indústrias investem na universidade para dizer o seguinte: o meu futuro está dentro da universidade. Então, nada mais do que normal de que fazer essa parceria. Existe essa parceria com o Polo Industrial de São José? Doutor Alfredo, a sua pergunta é super oportuna. A Universidade do Vale do Paraíba hoje tem um parque tecnológico interno próprio. Esse parque tecnológico recebe toda a inteligência, vamos assim dizer, das indústrias desse megapolo industrial que é a região metropolitana do Vale do Paraíba. É um prédio muito suntuoso, um prédio muito bonito e onde se instalam as indústrias e elas recebem os nossos alunos como estagiários. Então é uma via de mão dupla. A universidade entra com os seus estagiários, entra com o parque tecnológico propriamente dito e as empresas, o polo industrial, entra com as inteligências. E aí se dá então uma parceria muito frutuosa onde todos ganham. Ganha a empresa, ganha a universidade e ganham os egressos. Com certeza. Parceria que tem como benefício final a própria sociedade joseense. Né? Exatamente. A sociedade joseense
se sente muito reconfortada nesse aspecto, porque a sociedade participa da vida da universidade e o Parque Tecnológico tem, então, essa missão de troca de conhecimento e de troca de know-how. Investir na universidade, tanto Sim. o poder público como o privado, é a parceria mais correta que existe. Sim. Porque a universidade produz conhecimento. Sim. É o que a gente precisa Sim. nesse aprimoramento. O senhor disse do vestibular. O vestibular é em dezembro para todos os cursos. Para todos os cursos da Univap, o vestibular é dia 14 de dezembro para o ano letivo de 2015. Conta um pouquinho da sua experiência agora em Coimbra, onde o senhor foi aclamado livre docente na matéria Democracia e Recursos Humanos. Como é que surgiu essa ideia de mandar um diretor de uma faculdade tão eficiente ter essa experiência internacional? Dr. Alfredo Scaff, a Univap também tem essa preocupação, ou seja, o aperfeiçoamento docente. E eu fui um dos docentes que foi para o exterior, outros colegas foram também, são PhD, possuem o título de pós-doutoramento e, particularmente, eu fui para Coimbra. E lá, na Faculdade de Direito de Coimbra, na tradicional Faculdade de Direito de Coimbra, que tem 1000 anos de existência, fui aprender um pouco mais de direito, um pouco mais de democracia, um pouco mais de cidadania, um pouco mais de direitos humanos. E uma troca de experiências também. Sem sombra de dúvida, até porque os nossos professores são tão benevolentes, são tão caridosos, que eles nos tratam também por professores e dizem, olha, vocês vieram aqui para nós trocarmos conhecimento. E eu tive essa grata oportunidade de lá conviver com Joaquim José Gomes Canotilho, que você conhece muito bem, Dr. Alfredo Scaff, com Vital Moreira, com Rui Sérgio Martins, com professores tradicionais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Aprendi muito e com esse aprendizado produzi a minha tese de pós-doutoramento. E qual é o objetivo? Enriquecer cada vez mais o meu magistério. Quem ganha com isso é o aluno da Faculdade de Direito. E a Univap? Sem sombra de dúvida, a Univap também se sente muito orgulhosa. Com certeza. A gente já volta depois do intervalo para falar das obras do professor Sérgio e também sobre o que a Univap e a Faculdade de Direito podem agregar mais ainda no futuro com a participação dos seus alunos. A gente já volta. Voltamos com o professor Sérgio Baixa, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Vale do Paraíba. Professor Sérgio, a lei de arbitragem é de 96 e agora, com a reforma do Código de Processo Civil, existe uma comissão no Senado já nomeada para aprimorar a lei de arbitragem, porque a arbitragem e a mediação, como o senhor disse no primeiro bloco, vão acabar desafogando muito o judiciário. O aluno, ele tem consciência desse papel? Quer dizer, ele tem consciência que ele pode litigar a vida inteira como advogado, ele tem o poder de pedir ao Poder Judiciário. Mas ele está entusiasmado com a arbitragem e com a mediação? Doutor Alfredo, está. O aluno da Faculdade de Direito da Univap tem na sua grade curricular uma disciplina denominada Solução Alternativa de Conflitos, onde nós ensinamos as práticas da conciliação, da mediação e da arbitragem. Porque, ouvindo o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Naline Neto, aqui no seu programa, eu também soube que no Brasil circulam hoje 101 milhões de processos. E no estado de São Paulo... E que 60%, desculpa interromper, o governo que entope o judiciário. 60%, bem dito, doutor Alfredo, é o governo que entope o judiciário.
No estado de São Paulo, onde há 25 milhões de habitantes, temos cerca de 20 milhões de processos. Sim. Ou seja, cada habitante é dono de um processo. E o Poder Judiciário não dá a resposta, não consegue atender os anseios da população. Então, aquela filosofia de litigar, preparar o aluno para ser um litigante, um bom advogado, uma boa advogada, para brigar nos autos do processo, está sendo gradualmente, gradativa e cuidadosamente substituída pela ideia de conciliação, mediação e arbitragem, como meios alternativos de solução do conflito. Porque nós temos ouvido diariamente dos professores juízes que lecionam na Faculdade de Direito da Univap, dos desembargadores que também lá lecionam, que a pior decisão é a sentença ou o acórdão. Isto da boca dos membros do Poder Judiciário. Então, desde o primeiro ano, nós temos talhado o nosso aluno, a nossa aluna, para essa nova consciência da necessidade imperiosa, inadiável, de aprender as técnicas de conciliação, de mediação e de arbitragem. Cada uma tem alguns parâmetros, mas no fundo, tudo quer dizer conciliação. Ou seja, não levar a ação para o Poder Judiciário. Mas me preocupa um pouco a declaração dos professores no seguinte sentido. Eu sei que a intenção é muito boa, mas quando se diz que a sentença ou acórdão é a pior finalização do conflito, eu tenho uma pergunta. É porque o juiz está despreparado ou é por causa do acúmulo de processo? Ou é por causa dos dois? Doutor Alfredo, quando eu ouço dizer que a sentença ou o acordo são a pior solução, é muito em relação ao tempo. Ao tempo. Ao tempo. Já há um brocardo, e você conhece muito desgaste, bem. né? O tempo desgasta e apaga o fogo do litígio, né? O tempo desgasta, apaga o fogo do litígio, decepciona as partes, frustra as partes. Os profissionais também. Os profissionais se desgastam demais. Fora o custo. O custo é alto e a sensação de injustiça pela demora. Eu assistia, doutor Alfredo, a semana passada, uma sessão ao vivo do Supremo Tribunal Federal, quando então o seu presidente, o ministro Ricardo Lewandowski, colocou em pauta uma ação direta de inconstitucionalidade e chamou a relatora ministra Carmen Lúcia. Fiquei pasmo, doutor Alfredo. Ministra Carmen Lúcia abre os autos e começa a folhear e diz assim: bem, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade que o governador do Rio Grande do Sul move à Assembleia Legislativa e ela data de 1995. Não tem sentido. Não é possível uma ação transcorrer no Poder Judiciário por 20 anos. E o governador já não está mais lá. O governador não está mais lá, os deputados não estão mais lá, a causa perdeu o objeto. Sem dúvida. E está lá tomando espaço nas prateleiras do Supremo Tribunal Federal. E isso acontece em toda a vara do Poder Judiciário brasileiro. Ninguém suporta mais a quantidade de ações, as audiências se multiplicando, os prazos de audiência para 1 ano. A sociedade brasileira não suporta mais isso. Mas, professor, não só defendendo a nossa classe, os advogados, mas aí eu vou fazer um parênteses. É inadmissível que, com toda a informatização do judiciário, ainda se demore tanto para resolver determinadas controvérsias. É verdade. Até porque a questão da conciliação é obrigação do juiz na primeira audiência. Sim. Então, eu acho que com a informatização, com a celeridade das coisas, o Poder Judiciário tinha que entrar no ritmo também e fazer com que os operadores do direito tenham a facilidade da informatização, porque se informatiza e continua do mesmo jeito, alguém não está fazendo o seu trabalho. É verdade. Está muito gostoso fazer esse programa com o doutor Alfredo Scaff, porque ele é muito perspicaz. Doutor Alfredo tocou num ponto agora essencial. Não é só a conciliação que vai resolver o problema Sim. do Poder Judiciário. Sem dúvida. Precisa haver por parte dos magistrados, das magistradas, um comprometimento Sim. com o cuidado, o zelo, com a diligência no processo. E uma vontade de resolver. Uma vontade de resolver. Sim. Eu
li uma entrevista ontem, doutor Alfredo, de uma promotora pública que se aposentara. Trabalhou 30 anos, se aposentou e hoje é advogada e disse, em tom de desabafo, a sensação que eu tenho é que eu passei 30 anos enxugando gelo e pouco ajudei a minha sociedade. Porque é muita procrastinação, Sim. é muito vai e vem, Sim. é muito irrealismo É verdade. e acaba redundando que não se entrega à população tão sequiosa a justiça. Então não é só a conciliação, a mediação e a arbitragem. Precisa sim, preparo dos profissionais do direito, principalmente advogados e advogadas. Precisa boa vontade dos magistrados e o trabalho sempre muito importante dos serventuários da justiça. Porque a faculdade está fazendo a sua parte. Nós vamos falar agora um pouquinho das suas duas obras. Fala um pouquinho da primeira obra, que acabou sendo o maior incentivo para os seus estudos, até a Universidade de Coimbra, e a segunda obra. Eu agradeço essa deferência, esse carinho. A minha primeira obra é fruto da minha dissertação de mestrado e intitula-se Mandado de Injunção. É uma obra que foi publicada pela editora Del Rey de Belo Horizonte. E eu tenho podido colher frutos muito gostosos quando eu vejo muitas referências a ela, ou seja, a minha obra está ajudando algumas pessoas a entender um pouco melhor o direito. Até no Supremo Tribunal Federal eu tenho recebido esse tipo de retorno. A segunda obra, doutor Alfredo, refere-se a um problema crucial brasileiro, principalmente daqueles que atuam no direito tributário. Eu faço uma abordagem sobre a existência ou não de hierarquia entre as leis ordinárias e as leis complementares. E consegui demonstrar, por alguns aspectos, que a lei complementar brasileira é superior e hierárquica à lei ordinária, em detrimento da lei ordinária, que passa a ser considerada uma lei de menor importância em relação à lei complementar. É um tema muito específico, mas para os estudiosos do direito, especialmente, repito, daqueles que se aplicam ao direito tributário, ela se torna muito interessante e foi publicada pela editora Fórum de Belo Horizonte também. Maravilha. Hoje a gente teve a presença de uma pessoa que ama o que faz e por isso que foi gostosa a conversa. Nós tivemos aqui conosco o professor Sérgio Baixa, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Vale do Paraíba, pessoa extremamente querida, eficiente e dedicada. Eu agradeço a sua presença, obrigado por ter vindo e espero que o senhor volte as próximas vezes nos debates que nós vamos ter aqui no nosso programa, debatendo outros temas. Obrigado pela presença. Muito obrigado, doutor Alfredo. Até a próxima segunda, a gente volta com mais um Alfredo Scaff Convida. Obrigado.